Zinedine Zidane está chegando aos 50 anos de idade. Nasceu em 1972 e simplesmente é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E já como técnico também, já entrou no seleto grupo dos grandes vencedores e treinadores que são cobiçados por times e seleções também. Como jogador, começou no Bordeaux da França, onde ele acabou se destacando. Ele é argelino naturalizado francês, e aí de família argelina, isso que eu quero dizer. E aí o Zidane realmente já, como jovem, já despontava como um grande nome. Depois passou a ser um jogadoraço quando foi para a Juventus na década de 90, quando ganhou a Champions League. E aí chegou ao seu ápice, né, com 25 anos, sendo o grande nome da França na conquista da Copa do Mundo de 98, inclusive marcando 2 gols contra o Brasil na decisão, vencendo por 3-0. Ali ele foi o grande destaque da Copa do Mundo. E naquela Copa ele foi expulso na primeira fase, ficou 2 jogos ausente, né? A França pegou um grupo, se eu não me lembro, tinha pego já África do Sul e Arábia Saudita, alguma coisa assim. Ele foi expulso num desses 2 jogos, acabou cumprindo 2 partidas de suspensão e voltou no mata-mata, e aí levando a França à conquista do título mundial. Em 2002 ele vai para a Copa mais machucado, tenta voltar contra a Dinamarca e acaba não conseguindo jogar. A França caiu fora na primeira fase, não conseguiu defender o seu título, num grupo que tinha Senegal, Dinamarca e Uruguai. A França perdeu para o Senegal na abertura da Copa. Em 2006, já claro, na sua despedida da seleção, uma Copa do Mundo realmente fantástica, uma primeira fase difícil da França, mas a partir do mata-mata contra a Espanha, vitória sobre a Espanha, vitória sobre o Brasil, onde o Zidane deu um show de futebol em Frankfurt, eu estava lá assistindo. Depois passa na semifinal contra Portugal, o gol dele, e na decisão perde para a Itália, no lance que marcou a sua carreira de maneira negativa, né? Quando ele dá uma cabeçada no Materazzi na decisão e é expulso pelo árbitro Horácio Elizondo, o argentino. E o Zidane abre o placar com um pênalti de cavadinha em cima do Buffon. Então ele foi genial no momento e depois acabou prejudicando muito a França e manchando um pouquinho essa carreira com essa expulsão na cabeçada que ele deu no Materazzi. Mas evidentemente que tudo isso não apaga o que ele fez pela Juventus, pelo Real Madrid, onde foi multicampeão também, participou dos Galácticos, fez um golaço contra o Bayer Leverkusen na final de 2002. Zidane é um dos maiores jogadores da história do futebol. E na França é Zidane, Platini e Copa, top 3, sem dúvida, na história francesa. E como técnico, impressionante. O Zidane também brilha e entra naquele seleto grupo, né, de fenômenos como jogadores e grandes treinadores também. E aí eu coloco o Beckenbauer, que já foi campeão do mundo como jogador e como técnico. O próprio Zidane entra, e Johan Cruyff foi um monstro também como jogador, revolucionou o futebol, e como técnico do Barcelona foi espetacular. Posso estar me esquecendo de mais alguns, mas fazendo referência a estes 3, e o Zidane está nesse seleto grupo. Histórico, jogador e agora treinador, cobiçado por todo mundo. Dizem que ele poderia pegar o Paris Saint-Germain, mas que ele está esperando a seleção francesa pós-Copa do Mundo do Catar. Parabéns, Zidane, um gênio da história do futebol.